Boa noite, vocês estão chegando, tudo bem? Boa noite, meu querido amigo Lewandowski, do Paraná. Amanda, boa noite. Investidor Laranja, boa noite. Sejam bem-vindos. Muita alegria que eu recebo vocês todos aqui. Uma conversa com o grande Sepúlveda, que acaba de entrar aqui. Vamos aguardar, ele está chegando. Enquanto isso, eu vou na minha velha água tônica. Boa noite. Boa noite, professor Boa noite. Ubiratan. É um prazer conversar. Permitam chamar de você. Aliás, pode me chamar assim também. Fazer uma coisa informal, né? É uma Tá uma certo. alegria para mim poder conversar com o Sepúlveda, uma pessoa cuja trajetória eu venho acompanhando já há algum tempo, sempre com interesse, né? Sempre defendendo valores corretos, a doutrina reta da Igreja e os valores de uma sociedade livre e, ao mesmo tempo, virtuosa. Para quem não o conhece, embora eu acho que a maioria já deva conhecê-lo, o José Carlos Sepúlveda da Fonseca nasceu lá na nossa querida terrinha, não sei se para as bandas de Lisboa ou da cidade do Porto. De Lisboa, de Lisboa. Lisboa, então torce pelo Benfica ou o Sporting. Mas ele vive no Brasil já desde 1978, né? Então, já é brasileiro. Aliás, como todos os portugueses são brasileiros e nós, brasileiros, somos portugueses, né? Uma ligação eterna entre os nossos povos. Ele é analista político, palestrante, tem uma conta no Twitter com mais de 130 mil seguidores, tem um canal no YouTube também muito conhecido, é uma das lideranças católicas mais conhecidas. Ele começou com o doutor Plínio Corrêa de Oliveira, né, de quem ele recebeu, inclusive, a formação e com quem colaborou em diversos trabalhos. Colabora também com as revistas Catolicismo, a revista Terça Livre, e mantém um programa semanal conhecido, bastante conhecido também, que é o Radar da Mídia, né? No canal Terça Livre, e a análise da semana no PH Vox, não é isso? Canal PH Vox. E é titular de diversos blogs, entre eles o Radar da Mídia. Esse é o nosso convidado de hoje, a quem eu passo a palavra. O nosso tema hoje é um tema muito vasto, né? Temos muito que conversar. Bem, eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui. Uma pessoa de quem eu sempre acompanhei o trabalho, primeiro li os seus artigos, depois um dia tivemos a felicidade de nos encontrar no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, Sim, sim. num evento conservador. E eu costumava dizer o seguinte, que nós aqui, aqui no Sudeste, né, sobretudo em São Paulo, acabamos por ser muitos, mas não nos encontramos muito. E era preciso ir ao Nordeste para nos encontrarmos. Embora eu seja do Rio, nós nos encontramos por lá. Creio que É, até num evento que estava o príncipe Dom Bertrand. E me lembro, sobretudo, da sua intervenção, nunca mais me esqueci, em que pôs assim os pingos nos is, né? sobre princípios, sobre princípios de liberdade e princípios de valores morais, falando sobretudo da questão do aborto.
nunca mais vou me esquecer dessa sua intervenção, porque havia muita confusão, né? Em pessoas que se diziam, confundiam um pouco os princípios da liberdade com os princípios de uma espécie de anarquia moral. Então, essa sua intervenção eu nunca mais a esqueci. E foi aí que nós tivemos a alegria de nos encontrar pessoalmente. Foi, se não me falha E a a memória, foi em 2014. Torres, eu creio que 14. sim. Eu fui tantas vezes lá que eu me perco um pouco nas datas, mas eu acho que é isso mesmo. Foi... Bom, E é uma alegria estar aqui assim. Eu tenho acompanhado assim, o seu trabalho e tenho visto que agora entrou numa nova fase aqui e outra coisa que também gosto bastante são as suas posições taxativas, né? Em matéria de tanto de política como de discussão de princípios políticos sociais e outros, e religiosos também, que nós vemos por aí, em que tantas pessoas não gostam de se afirmar. Né? E eu admiro, assim, a sua posição clara, objetiva, como se diz por aí, pão, pão, queijo, queijo. é, nós, eu acho que nós temos o dever, não só o dever patriótico, mas um dever perante o nosso Criador, né, de lutar pelos ensinamentos dele sem medo, sem nenhum Uhum. receio de nos expormos, porque ele mesmo disse que nós somos o sal do mundo. Então, esse mundo está muito insosso, ele está precisando de mais, de um salzinho, né? E esse é o nosso tema de hoje, né? É o que está acontecendo com o Ocidente, ou seja, com a nossa civilização, conhecida como civilização judaico-cristã. E eu vou passar a palavra ao meu amigo Sepúlveda. Nós combinamos de fazer essa live em três partes, né? A primeira delas enfatizando o relativismo moral, né? Que é um mal que se abateu sobre o mundo, especialmente a partir do final do século XIX, né? Quando o Nietzsche decretou a morte de Deus, e isso gerou um vazio, um vazio na nossa civilização, um vácuo, e esse vácuo foi preenchido. Essa é a linha de pensamento, por exemplo, do Paul Johnson, né? Naquele livro dele, Tempos Modernos. Esse vácuo de poder foi preenchido pelas ideologias, pelo crescimento exagerado do Estado, e o que nós temos hoje em dia é um verdadeiro supermercado de sistemas morais. Antes havia uma linha clara demarcando o certo do errado. No mundo de hoje, não existe isso. E quando nós afirmamos isso é certo ou isso é errado, surgem logo questionamentos, e a maioria sem embasamento, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem muita formação nessa área e acaba embarcando nessa, né, canoa furada, né, Sepúlveda? É verdade, é verdade. Eu acho que esse seu resumo é assim muito, digamos assim, muito sintético e muito bom sobre os problemas que nós vivemos hoje em dia, né? O Nietzsche, para começar por ele, né? Quando ele decreta a morte de Deus, e ele tem passagens em que ele manifesta o seu horror à fraqueza de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, na paixão. O que além de ser uma ideia blasfema, é não compreender a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo e o que é o cristianismo. Ele, no fundo, ele até expressa esse horror a propriamente a agonia de Nosso Senhor no horto, né?
porque ele acha que Nosso Senhor é um homem fraco. Ele não percebe o problema do sofrimento, ele não percebe o que é o homem-deus, né? Que inclusive manifestou ali o seu poder quando aqueles que o vinham prender lhe perguntaram quem era, quando ele perguntou a quem procuravam, e ele disse, e eles disseram Jesus Nazareno, ele disse, sou eu, e todos caíram em terra. Então ele mostrou o seu poder, mas ele mostrou que ele queria sofrer. E esse foi o princípio que animou a civilização cristã durante todos os séculos. Não é? Ou seja, ele é uma civilização que se aperfeiçoa cada vez mais, que busca a perfeição tanto do indivíduo como da sociedade, mas sempre na certeza do papel do sofrimento, do papel da humildade e no papel que não é propriamente o de Nietzsche, porque ele, quando afirma e quando agrida, sim, a figura de Jesus Cristo, dizendo-a fraca, ele, no fundo, proclama uma espécie de autodivindade. É a proclamação dele como medida de todas as coisas. E essa atitude psicológica do Nietzsche, eu acho que é uma atitude psicológica que vai repercutir depois na sociedade atual. Os homens se acham poderosos por si mesmos. A civilização atual, mecanicista e cientificista, ela acha que se basta a si mesma. Uhum. Isso por um lado. E por outro lado, essa posição do Nietzsche psicológica é a posição que justifica o subjetivismo. Porque isso é perfeito para o subjetivismo. Eu sou, mas como todo mundo todo mundo subjetivamente acha que ele tem a verdade. E não há uma verdade absoluta. Não há um homem que disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há. Então, há um subjetivismo. Ora, o subjetivismo é o começo perfeito do relativismo. Não é? E nós sofremos hoje em dia com isso. Nós sofremos porque o relativismo tem um aspecto muito interessante, quer dizer, muito interessante no seguinte, muito perverso até, que é o seguinte: o relativismo ele não vem não vem oferecer uma concepção positiva do homem, da vida, do universo, nada. O relativismo só vem dizer o seguinte: ele vem negar todos os princípios e vem negar todos os sistemas filosóficos. Por que é que ele é negativista? Porque ele diz o seguinte: não, nada está provado. Não há verdade. Então, o que é que o relativismo oferece? Nada. Ele é mais ou menos como alguém que chegasse a um prédio e transformasse os fundamentos do prédio e as colunas que sustentam o prédio em gelatina. Perfeito. É isso que ele faz. Então, isso tira todas as certezas, abala o homem, e o homem, ele é como vamos imaginar, um barquinho de papel no mar. O barquinho de papel pode ser muito bem feito, mas ele não vai navegar. Porque os ventos, as ondas, tudo levarão esse barquinho de papel para onde quiserem. Ora, o homem moderno relativista está assim. Ele não tem uma âncora, ele não tem um leme, ele não tem um casco firme que possa navegar. Por causa do relativismo. Não foi por outro motivo que o nosso querido e saudoso João Paulo II, né, logo em seu primeiro discurso, ele disse que... não, perdão, João Paulo II não, foi o Bento XVI. Bento XVI. No seu primeiro discurso, ele disse que o maior mal do mundo atual é o relativismo moral. Né?
E há uma coisa que ele também acentuou que eu acho muito interessante. Teoricamente falando, o relativismo seria o contrário da ditadura. Ora, dentro do 16 vai falar da ditadura do relativismo. É verdade. A ditadura. Isso é uma coisa muito interessante, né? Uma observação muito perspicaz. Porque exatamente onde há a relativização de todos os princípios, há uma ditadura. É verdade. Parece uma coisa paradoxal, mas é. E essas ideias vieram a calhar, né, juntamente com as ideias de Marx e outros autores, né, com uh, o surgimento das ideologias e das ditaduras que assombraram, né, o século XX. Todos sabem quais são: socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, todas elas com embasamento no relativismo moral, todas negando a verdade que nos foi revelada, afinal, e relativizando tudo a seu bel prazer, né? Isso se estendeu para todos os ramos das ciências sociais, vamos dizer assim, e se refletiu num crescimento enorme das chamadas soluções políticas, como diversos autores gostam de classificar, entre eles Michael Novak, Daniel Bell. Nós podemos dividir as sociedades em três grandes sistemas: sistema político, sistema econômico e o sistema ético, moral, cultural. Cada um desses sistemas tem, vamos dizer, as suas próprias leis de funcionamento. Tem as leis da economia, né? Tem os princípios, os códigos de ética, etc. Com o relativismo moral, ou seja, com essa quebra da divisão entre o certo e o errado, tudo é relativo, que, segundo Paul Johnson, ele não coloca a culpa no Einstein, mas ele diz: olha, o pessoal não entendeu o que era a relatividade e levou para esse lado. Assim como ele também dá assim, uma alfinetada no Freud e em outros autores, né? Mas o relativismo gerou, então, um vácuo de poder que foi preenchido pelo crescimento de um desses três sistemas, o sistema político, que invadiu o sistema econômico e invadiu o sistema ético, moral, cultural. Problemas que são exclusivamente econômicos e que eram resolvidos pelo sistema econômico passaram a ser politizados. Problemas de natureza ética, moral e cultural também passaram a ser objeto de decisões políticas. Haja vista todas essas tentativas recentes de avançar nessas loucuras, como ideologia de gênero e leis pretensamente antirracistas, né? Então, houve um crescimento muito grande da influência política sobre a economia, claro, sobre a sociedade, né? E sobre a cultura, o sistema cultural, o sistema ético, o sistema moral. Na economia, isso foi, vamos dizer, consagrado pelas ideias do Keynes. Keynes era um relativista moral, né? Ele tinha um grupo chamado, inicialmente eram 12, daí terem sido apelidados de os apóstolos de Bloomsbury. E o objetivo deles era escandalizar o mundo com todas essas atitudes que hoje são vistas como normais. Nós vemos aí os partidos de esquerda defendendo. Só que isso foi na primeira década do século XX. Imagina o impacto que isso causou, né? Então, o Keynes levou a política para dentro da economia.
A economia, tradicionalmente, sempre se chamou economia política, mas esse é um outro fenômeno. O que o Keynes fez foi levar elementos da política mesmo, política do dia a dia, para dentro da teoria econômica, com o crescimento do Estado. E esse fenômeno gerou muitos males, e tão cedo eu acredito que a humanidade não vai conseguir se libertar dessas ideias. Basta ver o que sucedeu no ano passado, quando explodiu essa pandemia, né, esse vírus chinês, a pressão enorme que os governos no mundo inteiro sofreram para intervirem na economia, para aumentar os gastos, para emitirem moeda, para fazerem toda aquela parafernália keynesiana, né? Que a gente sabe que pode remediar as coisas no curto prazo, mas que no longo prazo vai gerar inflação, desemprego e outras doenças da economia. Mas o que nós observamos hoje, inclusive há alguns autores liberais, eu sou bastante liberal quando se fala em economia. Eu acredito no livre mercado, na liberdade econômica, nos direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade, nessa ordem, né? Primeiro a vida, depois os demais, que é a ordem tradicional. Mas o que se vê hoje como eu falei, é um supermercado de sistemas morais. Inclusive, alguns autores liberais, né, que é o que eu estava falando, considerados liberais no sentido de defenderem a propriedade, a economia de mercado, eles criarem uma pretensa filosofia que chamam de objetivismo, né? Segundo a qual nós podemos prescindir da moral, dos princípios morais tradicionais, porque cada um deve ter, segundo esses pensadores, cada um deve ter direito de construir o seu próprio sistema moral. Agora, imagina, só no Brasil, 220 milhões de pessoas, cada uma delas com um sistema moral próprio. Imagina, que loucura. Não é? Bem, eu acho que o pessoal do Jacarezinho já construiu o deles, né? Já. Então, eles já estão trabalhando, né? Agora, a sua descrição fez-me lembrar aqui, enquanto eu estava ouvindo essa descrição, fez-me lembrar um documento de Pio XII, em que ele fala da sociedade orgânica e da sociedade mecânica. Nós temos hoje a sociedade mecânica, que é o fundamento de todo o totalitarismo. Porque o totalitarismo, e eu vou dizer aqui assim uma coisa que eu acho que não é assim uma novidade, nós tivemos totalitarismos como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo. Mas nós hoje temos o totalitarismo democrático. Nós estamos vendo isso nas nações atuais. Todo mundo fala de um regime de sociedade aberta, em que nós temos, por exemplo, na Europa Unida agora, uma declaração de princípios do que é verdade e que pode ser divulgada, por exemplo, nas redes sociais. Isso é um totalitarismo do mais escancarado possível, em nome de uma liberdade relativista. Então, nós estamos caminhando para isso. É verdade. O Churchill disse uma coisa muito interessante, que ele dizia o seguinte: quando o Estado é arquipatrão, é arquiplanejador, é arquiadministrador, necessariamente ele vai ter uma Gestapo. E necessariamente ele vai querer controlar a opinião pública. Eu acho esse pensamento muito interessante, quer dizer, porque nós estamos vendo tudo, não é? O Estado tem que determinar tudo. E eu diria mais, o Estado que age assim vai ser uma igreja também. E ele vai determinar a religião. Nós estamos vendo isso no Brasil. A Suprema Corte determinando se a pessoa vai assistir missa em casa ou se vai assistir missa na igreja. Isso é um totalitarismo.
são totalitarismo. Quer dizer, a liberdade individual foi sorvida completamente naquilo que é mais sagrado, que é ela poder prestar culto a Deus, porque o Estado determina se ela vai ficar em casa, se não vai ficar em casa, se vai... Então, esses sistemas políticos, o sistema, por exemplo, para falar dos totalitarismos nazista, nacional-socialista, fascista, comunista, o que é que eles vêm apresentar? Eles vêm apresentar uma deificação do Estado. Uhum. Só que nós saímos da Segunda Guerra Mundial tendo derrotado um totalitarismo que seria o nazifascismo, mas alimentamos o totalitarismo comunista e alimentamos o totalitarismo social-democrata, porque foi, no fundo, foi uma solução social-democrata, o Estado previdenciário, o Estado assistencialista, não é? Em que reduz as pessoas, o cidadão, a um mentecapto, porque ele não sabe cuidar da sua previdência, ele não sabe cuidar do seu futuro, e o Estado é que tem que cuidar de tudo. Bom, e depois caminhando para os desastres que nós estamos vendo, que é... Eu não sou economista, não entendo de economia nem nada disso, mas eu sei que todo mundo hoje se debate com a inoperância do sistema previdenciário, que é um negócio que estourou porque tinha que estourar um dia. Ou seja, mas não se larga esse modelo. Eu outro dia estava ouvindo uma entrevista sua ao Terça Livre, e eu gostei muito quando falou disso, da ideia de, por exemplo, cada um capitalizar a sua previdência privada, cuidar de si, né? Cuidar de si, que é o que o homem sempre fez. Não pode porque os políticos têm muitas outras razões e muitos outros interesses escusos. Mas, além disso, eles têm uma ideia de que o Estado tem que providenciar tudo. Ora, isso nasceu do quê? Isso nasceu da derrota, entre aspas, do totalitarismo nacional-socialista da Segunda Guerra Mundial. Mas se aplicou uma social-democracia que nós estamos vendo que é outro totalitarismo. Apesar dos avisos, na época, né, de pensadores como Hayek, por exemplo, que no Caminho da Servidão, né, que foi escrito logo ao fim da Segunda Guerra, ele avisou dos perigos que representava aquela então social-democracia emergente, né, a chamada Terceira Via. E ele mostrou que a Terceira Via é uma coisa inviável no longo prazo. Pode durar 10 anos, 20 anos, 30, como aconteceu na Europa, né? Houve progresso, isso é inegável, mas uma hora a conta é apresentada e quem vai pagar são as gerações futuras, que é uma coisa imoral, né? Nós fazemos uma dívida e na hora que morremos, chamamos nossos filhos e dizemos: olha, eu estou indo embora, gosto muito de você, mas deixo essa dívida aí para vocês pagarem. Se vocês não conseguirem, deixa para os seus filhos, para os meus netos. Isso aí é uma coisa que o James Buchanan, que venceu o Prêmio Nobel de Economia em 1986, ele dizia: a dívida interna, que é uma consequência desse estado do bem-estar social, né, da social-democracia, a dívida interna é uma coisa absolutamente imoral. Imoral. Se uma pessoa física se endivida, passa a vida inteira devendo, ela acaba ficando assim, vamos dizer, mal vista. Uma empresa também que trabalhe durante muitos anos sempre ali no vermelho, no prejuízo, também vai ficar mal vista. Agora, o Estado, ele passa eternamente em uma situação de déficit, de crescimento da dívida, de inflação, e ninguém percebe que ele devia ser tão mal visto quanto aquele indivíduo, quanto aquela empresa. Parece que o Estado é um Deus que foi colocado no lugar do Deus verdadeiro, né? Por conta desse movimento relativista, né?
E isso foi muito intensificado, né? A gente já pode começar a entrar na segunda parte daquela nossa ideia de fazer em três, que é a questão da guerra cultural, né? O domínio da esquerda, o grancismo, a escola de Frankfurt, na nossa igreja, o Concílio Vaticano II, que gerou, infelizmente, várias interpretações equivocadas, e foi por onde os marxistas penetraram, né? Com a teologia, pretensa teologia, né? Da libertação. E hoje o que nós estamos vendo no mundo inteiro é uma coisa tão clara que a imprensa propositalmente esconde, que é tentar descristianizar o mundo, né? Se você é católico ou cristão, de um modo geral, né? Evangélico, já começa a olhar você com desconfiança. Eles fazem questão de tirar a fé das pessoas e levá-las a acreditar em quê? No Estado. E há essa coisa que não é tão recente assim, mas que tem ficado conhecida, que é a chamada religião única mundial, né? Governo único mundial, religião única mundial. Que religião única seria essa? É uma coisa Eu que acho que ela, né, eu acho que ela só poderia ser uma religião totalmente relativista, né? relativista, relativista, em que você passa a cultuar a natureza, os rios, as cascatas, e Deus fica de lado. Nós temos uma coerência, no fundo, entre essa proposta, não é? Que é uma proposta dessa religião única, que é uma proposta, no fundo, evolucionista e panteísta, né? Em que não há um Deus transcendente, mas nessa sociedade cientificista e tecnocrata, o homem acredita em si mesmo. Ora, acreditando em si mesmo, ele vai considerar o seu entorno como divino e não vai ver a criação como uma obra de um Deus criador. Então ele vai divinizar a natureza e vai entrar em conflito, porque e nós temos essas teorias todas loucas hoje em dia, que são as teorias de que o desenvolvimento mata o Deus natureza, né? Que é uma coisa completamente absurda, mas que se nós divinizarmos a natureza, vamos entrar nesse looping aí do absurdo, né? Eu confesso que eu fico muito triste quando vejo, por exemplo, um sacerdote usar essa expressão, a Mãe Terra. A Mãe Terra. A Terra não é mãe, está lá no Gênesis. Deus mandou que nós explorássemos os peixes do mar, todas as coisas que ele criou. Então a natureza não é nossa mãe. Isso não quer dizer que a gente vai tratar mal a natureza, vai acabar com as florestas e poluir os rios. Não é nada disso, mas a natureza não tem nenhum caráter divino, a não ser que foi criada por Deus. Mas e a gente vê pessoas da nossa igreja católica, às vezes, infelizmente, né, se deixando levar por essas teorias, é fruto, a meu ver, você conhece isso bem mais do que eu, do grandicismo, né? Daquela ideia de penetrar em todos os cantos e espalhar essas ideias erradas. É que eu acho que assim, ia voltar exatamente para esse início desse segundo quadro que nós tínhamos combinado, que é a questão do Gramsci. Muitas pessoas falam do Gramsci, mas não ressaltam o seguinte: o Gramsci, o principal objetivo dele foi infiltrar a igreja. Ele disse que era necessário, não se destruía a civilização sem penetrar dentro da igreja. E ele vai trabalhar como
muitos modernistas e progressistas depois, ele vai trabalhar as ideias dos homens da igreja. Porque nós nos esquecemos que os homens da igreja não descem do céu, né? Eles vivem numa família. Então, ao transformar a sociedade, ao começar a transformar os costumes, a transformar os hábitos culturais, tudo isso, essas pessoas vão levar para dentro da igreja depois esses defeitos, né? Se eles não acabarem se moldando ao espírito da igreja, eles vão levar esses problemas para dentro da igreja, que é o que nós vimos muito, né? E nós vimos isso de tal maneira que, para falar do Concílio Vaticano II, eu não vou falar do ponto de vista teológico aqui, isso nos levaria muito longe, além do mais, não tenho autoridade para falar sobre teologia. Mas eu vou falar de uma coisa que é uma das grandes vitórias do gramscismo dentro da Igreja. Até no livro Revolução e Contra-Revolução, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira aponta isso. Ele diz o seguinte: nunca houve na Igreja um concílio pastoral. Já isso é uma inovação. Os concílios vinham para definir doutrinas, vinham para combater erros. Bom, nós temos uma inovação que é um concílio pastoral. Muito bem. Então, se é pastoral, ele tem que cuidar dos problemas que, na imagem de Nosso Senhor, do pastor que cuida das ovelhas, o pastor tem que ver quais são os grandes perigos que há para as ovelhas. Ora, naquele momento, o comunismo era o grande inimigo da Igreja. Não só pela violência, não só pela perseguição, mas por todo o trabalho que ele fazia para derrubar ideologicamente, derrubar doutrinariamente os princípios da Igreja. E porque ele se infiltrava com progressistas de socialismo cristão e outras versões assim, nos meios católicos. A teologia da libertação começava a nascer, e outras fórmulas progressistas. Muito bem. Centenas de bispos pedem para ver a condenação do comunismo e que, pastoralmente, o concílio advertisse os católicos contra o perigo dessa seita filosófica, que era a negação completa da doutrina católica. O que é que acontece? O concílio nem fala do comunismo. Portanto, o concílio, ele nega o seu lado pastoral. Ele nega que ele tenha sido pastoral. E a grande vitória contra a Igreja é que o próprio concílio que se diz pastoral não trata do maior perigo para as ovelhas, que era o comunismo. Isso é um fato histórico. Isso é um fato concreto e que não dá para negar. Mais ainda quando centenas de bispos tinham pedido que isso fosse feito. O professor Roberto de Mattei, em que ele trata disso. O professor Roberto de Mattei historia, ele como historiador, ele historia o concílio e mostra essas terríveis omissões do concílio, documentalmente, né? Então, eu acho que esse é uma das grandes vitórias do gramscismo dentro da Igreja, é essa. E nós estamos vendo a proliferação dessas correntes teológicas, agora completamente relativistas. Basta ver o que está acontecendo na Alemanha, não é? O terrível do que está acontecendo na Alemanha. Ainda outro dia fiz uma entrevista com o Monsenhor Schneider, o pessoal do Centro Dom Bosco e o Monsenhor Schneider, e o que nós vemos é a proclamação de que não há uma doutrina moral. É o relativismo dentro da Igreja Católica de maneira aberta e explícita, em nome de uma pastoral que seria, no fundo, cada caso é cada caso e cada um faz o que quer. Ou seja, moral da ocasião, né? Isso dentro da Igreja chega a ser inacreditável. Inacreditável. O que também me preocupa é o silêncio de muitas vozes da Igreja que poderiam estar
se levantando contra isso. Eu até compreendo a razão deles, mas chegamos a um ponto em que os bons não podem se omitir, não podem se omitir. Quantas heresias aconteceram no passado e homens da igreja, papas, e cardeais e bispos, se levantaram e levantaram o dedo e disseram: olha, isso está errado, isso é uma heresia. Hoje a gente vê um certo receio, assim, eu não diria que os bispos querem ser politicamente corretos, mas o silêncio deles, sinceramente, eu posso estar errado, mas o silêncio deles me incomoda algumas vezes, o silêncio dos bons. E aí, quando os bons silenciam, os maus aparecem, né? Uma sociedade de lobos, as ovelhas não têm vez, né? Eu acho que muitos bispos eles professam o seguinte princípio: não quero causar problemas para mim. Agora, Nosso Senhor nos disse assim: carregue a sua cruz e me siga. Não disse assim: vá pela vida sem causar problemas nem ter problemas para si. Não foi esse o ensinamento dele. Exato. Ele disse: quem quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga. Ora, Nosso Senhor, ele falou com bondade, ele converteu os pecadores, mas ele também invectivou os fariseus. Ele os chamou, ele disse todos os erros. Nosso Senhor teceu um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Então, o modelo de todo bispo tem que ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E é preciso isso. E é um dever moral apontar o erro. É um dever moral mostrar que há gente que quer devorar as ovelhas. Dá-se tanta importância, e tem muita importância, que a igreja sempre deu importância, a fazer caridade, né? A dar o pão, a dar a comida, a dar o agasalho para quem não tem. Todos nós fazemos isso com o coração aberto. Mas mais importante do que isso é dar o pão espiritual e dar o alimento espiritual, que é a sã doutrina. Porque muitos estão sendo devorados por doutrinas erradas e colocando as suas almas em perigo. Isso, numa visão da igreja como ela é assim. E é terrível ver isso. É realmente terrível ver isso. É triste, é triste. O papel de um pastor dentro da igreja é conduzir as suas ovelhas para a eternidade, para a vida eterna, para o céu. Claro, Pessoas para o céu. No entanto, esses pretensos teólogos, eu disse isso uma vez a um bispo conhecido da teologia da libertação, aqui de Nova Iguaçu. Ele até me bloqueou na rede social. Falei: olha, o senhor me desculpe, mas o seu papel é o de levar as suas ovelhas para o céu. E o que o senhor está fazendo é tentar conduzi-las à terra, e à terra dos outros, porque o senhor está estimulando invasões de terra. Isso não é o seu papel. Aí é claro que ele não gostou e deve ter me chamado de ultraconservador de direita. Conservador? Mas eu tive que dizer. Não. É como você disse, a gente tem que ser autêntico. Não pode. Ele é bispo. Se ele é bispo, eu tenho que respeitá-lo, mas ele também tem que cumprir o seu papel de pastor. E pastor de pastores, né? Que é o caso do bispo. Claro. Então, e há mais, né? Porque respeitar, nós respeitamos. Mas, ao mesmo tempo, São Tomás até fala disso, nós temos obrigação de advertir a autoridade. Quando ela começa a ensinar o erro, quando ela começa a propagar o erro, nós temos o dever de invectivá-la, de confrontá-la com a verdade, não conosco. O senhor é dono da verdade? Não, eu não sou dono da verdade. Nós somos escravos da verdade, que é a verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós os donos da verdade. Existe uma verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso
por exemplo, de invadir terras não foi ensinado por Nosso Senhor. Pode ter sido por Marx, agora por Nosso Senhor não foi, não. É. E eles são, o inimigo é esperto, né? Eles penetraram na igreja com uma certa facilidade naqueles pontos que todos nós conhecemos. É muito difícil um rico passar pelo buraco de uma agulha, apelando para a ingenuidade, para a bondade das pessoas, de fazer caridade. Né? Eles só não dizem que quando Cristo disse que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, ele não está falando especificamente de riqueza material. Né? Ele estava falando de uma coisa espiritual. Mas é difícil as pessoas entenderem isso. Então, interpreta como, olha, todo rico explora o pobre. E pronto. E aí querem impor a caridade. Né? Caridade imposta não é caridade, é extorsão. É extorsão. Né? É triste ver isso. Né? E um dos tópicos também que nós combinamos de conversar é sobre a importância de se controlar a linguagem. Né? Como a esquerda fez isso com uma competência enorme. Até dentro da igreja existe o politicamente correto. Até em orações que nós fazemos desde criança, mudaram as orações, irmãos e irmãs. Antes era só irmãos. Então, essas pequenas nuances, assim, quando nós lemos, às vezes, aquele folheto das missas dominicais, nós percebemos ali certas palavras, certas expressões politicamente corretas. Mas qual o percentual de pessoas que percebem isso? Né? É muito pequeno. Então, eles foram entrando e é preciso que os bons se revoltem contra isso e mostrem a verdade. Eu acredito nisso, porque a gente acredita na promessa, né, feita pelo próprio Senhor Jesus, de que a igreja ia prevalecer até o final dos tempos. Né? As portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Nós acreditamos nisso. Claro que acreditamos. Mas é muito desagradável ver as coisas acontecerem como hoje. Cristãos sendo torturados, mortos, hoje, no século XXI. Quer dizer, mártires no século XXI. Eu nunca pensei que isso ia voltar a acontecer. Isso é coisa dos primeiros séculos do cristianismo. Diocleciano, né, já acabou com isso. Aliás, foi o último que perseguiu os cristãos. Depois dele... O problema é o seguinte, nós vemos casos concretos, não é? Como na China comunista, né? Em que os cristãos são violentamente perseguidos, desaparecem bispos, padres, há uma perseguição terrível, mas depois as pessoas acham que dá para manter uma relação amistosa, não é? Com esses genocidas, com esses perseguidores cristãos. No dia de hoje, não é perseguidores cristãos há séculos atrás, é agora. Não é? Infelizmente, inclusive, o nosso Papa Francisco, né, esteve na China e assinou algum acordo lá com eles. Secreto. Como chefe de Estado, pode-se até entender, mas como líder dos católicos, não dá para entender. Sobretudo, como diz como diz o cardeal Zen e dizem outros, não é? Um acordo secreto que não se sabem as cláusulas e que efetivamente não trouxe nenhum alívio às perseguições. Porque se fosse um acordo que, na prática, trouxesse um alívio a essas perseguições, podia se entender de algum sentido, de algum modo. Mas que acordo é esse? Que acordo? Quando se reforçam os laços, os atos de perseguição do regime chinês. Agora, eu acho também muito interessante, porque isso aí, evidentemente, é aquela perseguição, pudéssemos dizer assim, mais clássica. Mas vamos à perseguição do politicamente correto, da linguagem, né? Da linguagem.
Na ideia relativista, no fundo, a natureza humana tem uma evolução, e essa evolução seria, passaria por vários estágios, e no estágio final não haveria mais debates, não haveria mais polémicas, porque haveria um entendimento total num relativismo total. Só que quem vem lembrar os princípios é classificado como discurso do ódio. Quem vem dizer que tal coisa é verdade, tal coisa é mentira, que tal coisa é erro ou não, esse aí é um inimigo. E esse aí precisa ser excluído. Então nós temos o famoso, é o discurso do ódio. Tudo hoje é discurso do ódio. Se a pessoa afirma um princípio, os princípios morais. Quer dizer, os princípios morais, os 10 mandamentos, então, são discriminatórios. Não fazer tal coisa, não fazer tal outra. São discriminatórios. Então, aqueles que professam essa verdade serão necessariamente perseguidos. E nós estamos caminhando para isso. Certamente. E a linguagem tem muita importância nisso. Houve toda uma moldagem da linguagem, né? A esquerda trabalhou a linguagem, trabalhou o método da linguagem e, com a ajuda das máquinas da propaganda, das máquinas midiáticas, ela criou uma linguagem permitida ou não permitida. Quem não usar a linguagem que eles permitem, imediatamente é rechaçado, é cancelado, carimbam as pessoas com vários machista, chauvinista, racista e outros istas, né? Quando na realidade eles são os vigaristas, né? Para a gente fazer Exatamente. uma... Exatamente. Falta coragem para nós quebrarmos isso. Porque só posso falar o que eles querem que eu fale. Onde já se viu isso? Eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, foi no ano passado. A televisão mostrou. Eu não vejo mais televisão, aqui em casa não vemos, mais só YouTube, né? Mas mostrou uma reunião do presidente Bolsonaro com alguns ministros e ele, antes da reunião, eles fizeram uma oração curta, não me lembro se foi um Pai Nosso, uma coisa curta. Não é que o repórter que estava fazendo a matéria interpretou aquilo como se fosse uma coisa absurda, porque o Estado é laico. Eles não sabem a diferença entre o Estado laico e o Estado laicista, né? E depois o seguinte, mas o sujeito pode levar um curandeiro para dentro do Supremo Tribunal Federal, para fazer um ritual lá dentro. Aí pode. Inclusive o ministro pode dançar com eles. Pode dançar com eles. Então, quer dizer, aí no Estado não é laico. Quer dizer, é contradição mais absoluta, mas ditatorial, né? Ditatorial, agressiva. Há um autor canadense-francês que escreveu um livro, ele chama-se Bloch Côté, ele escreveu um livro sobre o politicamente correto enquanto religião política. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele está falando mais da Europa, mas ele diz o seguinte: hoje, os europeus só têm um direito. É o único direito que eles têm: pedir desculpas. Pedir desculpas por tudo. No fundo, é pedir desculpas pela civilização. O que nós estamos vendo é uma demolição da civilização cristã, propriamente, em que temos que continuamente pedir desculpas por aquilo que séculos de gerações e gerações construíram. Perfeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É verdade. Essa ideia de vamos reconstruir a história, né? Os colonizadores, os portugueses, os brancos, portugueses, espanhóis. E esse fenômeno é mundial, né?
eu acho que nós notamos mais na Europa, porque é mais tradicional, mas também acontece, claro, na América Latina e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram um país conservador, né? De maioria não católica, mas cristã, né? E nós observamos isso hoje muito fortemente nos Estados Unidos. E a Europa é triste ver o estado a que chegou a Europa, né? Por culpa dos europeus, que Exatamente. estão permitindo o avanço de ideias que ferem toda a sua tradição. Os europeus nunca foram, claro, são homens, eram homens, não eram santos, tinham defeitos, claro, mas o que se propõe colocar no lugar desses homens nos dias de hoje? É, o Parlamento de Bruxelas, aquele hino à gastança, né, Claro. e a invasão das liberdades individuais, ou seja, é o Estado, seja o Estado de um país só, o europeu, você tira homens que têm defeitos, todos têm, e coloca no lugar o Estado, que tem muito mais defeitos, inclusive a começar pela formação dele, que ele só existe porque toma o nosso dinheiro, vamos chamar. Tomar não é bem o verbo correto, mas ele vive às nossas custas e nos explora. Então, a meu ver, a Europa está se afastando das suas origens. É uma tristeza ver tantas igrejas na Europa sendo usadas praticamente só como um ambiente onde os turistas entram para contemplar obras de arte, o afastamento das tradições. Os casais na Europa passaram a ter praticamente um filho só. Na China, eles eram obrigados. Eram obrigados, durante muitos anos foram obrigados. Né? Até nisso o Estado chinês se meteu, na vida de um casal. Claro. Então, é de preocupar muito, muito o que está acontecendo no mundo. Agora, eu acho que isso aí tem uma razão que é o seguinte. Nós vimos proliferar muitas doutrinas em cima de um estado de espírito. Esse estado de espírito era um laicismo prático. Ou seja, Deus foi colocado de lado, a igreja foi colocada de lado, e os católicos foram aceitando esse refluir para dentro apenas do momento de ir à missa e pronto. E nada era construído com base nos preceitos da igreja. O Papa Pio XII tem uma expressão que eu até anotei aqui, são as bases de um mundo, de uma economia sem Deus, de um direito sem Deus, de uma política sem Deus. Cristo é um estranho nas universidades e nas escolas, nas famílias, na administração da justiça, na atividade legislativa e nas assembleias das nações. O grande ausente de tudo isso, nós falamos há pouco da ideia de uma república universal. Não há como entender uma república universal sem primeiro olhar o que era a cristandade, né? Uma sociedade de nações em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Papa Leão XIII descreve de uma maneira magnífica, né? E era isso. Havia um concerto das nações em torno da ideia de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da história. Hoje, quem é o Senhor da história? Não é certamente ele, né? É verdade. Eu espero que essa nossa conversa tenha levado os que nos assistem e os que vão assistir depois, porque eu vou, como é que se diz? Deixar o vídeo, né, no Instagram. Mais tarde eu vou mandar para o YouTube, eu envio para você. Eu espero que nós tenhamos conseguido levar as pessoas a refletir. Muitos do que nos assistem, pelos nomes aqui eu já conheço, são pessoas que já têm consciência
dessas coisas, né? Por exemplo, apareceu agora que ontem fiz uma live muito boa com ela, de Giovanna Marinelli, de Goiânia, a Lígia Alcântara e várias outras pessoas que eu vejo aqui. O nosso papel é não ter vergonha, não ter medo, né? Não haver tepaura, disse. Uma vez é paura, né? Não haver tepaura, não tenhas medo. Nós estamos certos, nós temos muitos defeitos como pessoas, mas quando nós defendemos essas ideias, nós estamos corretos. Deus disse isso. Ah, mas você não pratica. Como é que eles falam mesmo, Sepúlveda? Ah, esse é um falso moralista. É, Todo moralista, para eles, é parte do princípio. Todo moralista é falso. Não, falso. nem todo moralista é falso. Falso É, é aquele que se baseia num supermercado de sistemas morais para guiar sua. claro. Não, e essa é a grande diferença que nós notamos, é que os homens, evidentemente, e a igreja sempre chama os homens, e Nosso Senhor fez isso, não é? Quando ele dizia, vai e não tornes a pecar, vai e não tornes a pecar. Era o perdão. Era o perdão, mas era o perdão a uma pessoa que tinha noção do mal que ela tinha feito. Exato. E Exato. então, isso é a verdadeira, esse é o verdadeiro caminho da igreja ao longo dos tempos. Tanto é que houve grandes santos que se converteram. Bom, é claro que não podemos nunca esquecer a figura de Santo Agostinho, mas não foi o único. São Paulo, o homem que ouviu a voz, Saulo, Saulo, porque me persegues. Então, e nós temos que ter também uma confiança, me parece a mim, não é? Que nessas conversas nós não podemos dar o desânimo, mas mostrar o seguinte: houve na história grandes conversões, houve na história grandes mudanças. Por exemplo, o que aconteceu com São Paulo? Se São Paulo não tivesse convertido, talvez a história do mundo fosse outra. Outro. Os ensinamentos de São Paulo, as epístolas fogosas de São Paulo, o homem que trouxe tanto e tanto saber para a igreja. Santo Agostinho, a mesma coisa. Enfim, quantos santos e santas, quantos grandes doutores fizeram isso? Agora, nós temos que, primeiro, não sucumbir à tentação relativista. Temos que ter a coragem de seguir quem disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse eu sou mais ou menos o caminho, eu sou mais ou menos a verdade. Não, ele não disse isso. Então temos que ter essa coragem. E essa coragem de afirmar. Eu conheço era uma mulher do Partido Comunista Português, do Comitê Central do Partido Comunista Português, que acabou se convertendo. Zita Seabra acabou se convertendo e por causa de Nossa Senhora de Fátima ela acabou se convertendo. Bom, ela como convertida, uma mulher que era de um partido comunista, leninista, stalinista, etc., ela diz o seguinte: o que ela mais tinha horror é quando ela chegava a um meio católico, ela recém-convertida, e ouvia o católico dizer: é assim, mas... Não, mas o quê? Mas o quê? Era o que ela dizia. Porque eu sou uma recém-convertida, eu encontrei a verdade e agora vem um católico e diz: é assim, Mas, é verdade. Então, eu vou encerrar minha participação. Antes de passar a palavra para você encerrar, eu lembro aqui, você bem disse que nós temos dois deveres: o dever de apontar esses erros às pessoas, né? E também temos o dever de não deixar as pessoas desanimarem. E aí, enquanto pensava nisso, me veio à lembrança uma frase de um santo do século XX, São José Maria Escrivá,
no livro dele mais conhecido, Caminhos, ele diz assim: amanhã, algumas vezes, é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Ou seja, não podemos adiar mais essa nossa missão. O mundo está precisando e Cristo está nos chamando para desempenharmos essa missão. Não nabiamo paura, como diria meu avô materno, não tenhamos medo, vamos em frente. Né? E é raro, né, nós vemos analistas políticos, economistas, advogados, profissionais em geral, comentarem esses assuntos da maneira que nós tratamos aqui hoje, né? Sem vergonha de expor a nossa fé e respeitando até quem não tem fé ou quem tem outra fé. Né? As pessoas precisam sair dos seus armários e precisam se lembrar de que ser um católico não é só ir à missa aos domingos e pronto. Não, é uma coisa permanente. É muito difícil, mas nós somos chamados a isso, né? Ser puro. Eu acho que somos chamados a isso e nós temos que ter, eu acho que esse é o problema dessa frase que eu li, que é exposta aqui por Pio XII, quando ele diz um direito sem Deus, uma economia sem Deus, etc. O que é que eu vejo muitas vezes? Eu, graças a Deus, durante muitos anos militei na tradição família e propriedade, que são 3 valores básicos, né? Tradição, família, propriedade. Mas nós defendemos, por exemplo, a propriedade como um direito inerente ao ser humano, mas um direito que tem um fundamento natural e tem um fundamento em princípios divinos. Nós falamos da família da mesma forma. É um direito natural e é um direito com base no direito divino. Perfeito. E a tradição também. Agora, nós defendemos tudo isso e na luta que nós estamos travando hoje, no dia de hoje, que não é o de amanhã, como disse muito bem, não é o de amanhã, é o de hoje. Nós estamos travando uma luta para defender o Brasil, para que o Brasil não suma, para que o Brasil não seja sequestrado por uma minoria. Mas nós não queremos só o lado saudável da economia, ou o lado saudável do direito, ou o lado saudável, enfim, de tantas outras coisas. Nós queremos, mais do que tudo, que uma nação que teve o seu fundamento cristão não seja roubada. Não seja roubada não é só monetariamente, não seja roubada de seu destino, não seja roubada de seu destino cristão. É isso que nós queremos. E se nós não virmos isso, eu aprendi isso com o professor Plínio Corrêa de Oliveira, se nós não virmos esses princípios mais altos em todas as lutas que travamos, inclusive na luta de defender uma economia sã, nós não venceremos nenhuma batalha. Porque aqueles que a atacam sempre por esses princípios, embora não digam. E quem ataca a família, quem ataca uma economia saudável, quem ataca o direito de propriedade, está sempre querendo destruir esses princípios. Embora talvez não o diga no momento. Mas é isso que eles estão querendo. Essa é a essência da Revolução Gramsciana. A essência dessa Revolução Gramsciana é essa. Então, eu gostei muito de conversar aqui por isso. Porque é falar destes temas sem inibição. Sem inibição. Sem inibição. E depois dizer o seguinte, não há uma civilização que se mantenha apenas por valores materiais. Não há. Ela desaparece. Exatamente. Quando a causa dos problemas é moral, o veneno penetra na economia, na política,
na cultura, em todos os campos, e a sociedade desaba por ela mesma. Exatamente. Então, querido Sepúlveda, não, está sendo um prazer conversar com você. Vamos repetir essa nossa conversa, vamos escolher uns temas bem interessantes. E estou muito feliz por ter realizado essa Bira Talks, né? Bira Vira Talks, exatamente. Talks. Essa é coisa da Renata Barreto, que inventou, é a Tá madrinha. certo. Então, pode se despedir. Foi um prazer. Estou muito feliz de ter feito essa live com você. Para mim foi uma alegria receber o seu convite. Foi uma alegria muito boa. Nós temos em comum um grande amigo, não é, o Alex Catarino, que eu prezo muito também. E para mim foi uma alegria mesmo estar aqui e ver o seguinte: uma das coisas que faz falta na sociedade atual brasileira é o debate. E um debate saudável, um debate sem inibições, um debate em que estes temas sejam levantados. Inclusive nos meios cujo pensamento é um pensamento, digamos assim, genericamente falando, um pensamento conservador, né? Eu digo isso não propriamente uma corrente ou uma coisa assim, mas que as pessoas parece que têm inibição, parece que têm medo de falar assim. E uma das coisas que eu aprecio exatamente inclusive nas suas postagens e isso, é a afirmatividade desses princípios portanto, foi uma alegria mesmo estar aqui e desejo sempre que o seu trabalho seja recompensado nessa linha e possa ser sempre uma voz nesse quadro de confusão que nós vivemos, uma voz de clareza também. E por isso, para mim, foi uma alegria estar aqui. Muito E obrigado saúde a todos os que estiveram aqui também. por estar aqui conosco. Um abraço para todos, boa noite. Fiquem com Deus.